pessoal, e aí, tudo bem? Eu tô aqui me arrumando pra o dia. Eu trabalho de casa e nem todo dia eu faço isso, mas os dias que eu faço realmente faz muita diferença. Eu preciso realmente tentar me arrumar todo dia, como se eu fosse trabalhar fora. No mood certo pra trabalhar, ser produtiva. E eu tenho 1000 planos, 1000 ideias e uma lista de coisas pra fazer maior ainda. Preciso de muita motivação e energia, que tá difícil esses dias. Por vários motivos, mas principalmente, que é o título desse vídeo. Ainda nem tô acreditando assim quando eu falo que eu tô grávida. É surreal e eu acho que ainda não 100% caiu minha ficha. Eu tô passando o protetor solar, esse aqui é o meu favorito. Eu passei uma quantidade bem boa, vocês viram? Ele é ótimo embaixo de maquiagem. Se você usa base, ele é excelente. Eu não uso base, eu uso maquiagem, mas eu não uso nada no geral. Ele chama Bioré Aqua Rich. Mas ele é transparente. Mesmo na minha pele morena, se eu tô bronzeada, ele é literalmente transparente. Ele é um protetor solar químico. Mesmo assim, eu já experimentei outros químicos e esse é o melhor. Esse é o mais transparente e ele dá um brilho muito bonito na pele. Eu passo um pouquinho de pó pra tirar o brilho de alguns lugares, mas eu gosto muito da sensação. Ele é meu hidratante. E eu tô casualmente tomando água de coco da garrafa. Eu nem me importei de colocar isso no copo, porque eu acho que eu vou tomar esse 1 litro com certeza entre hoje e amanhã, talvez hoje. Isso é a única coisa que eu tô conseguindo tomar. Tem dias, na verdade, ultimamente, todo dia de manhã, eu acordo meio enjoada. E meu problema com enjoo é quando eu não como nada. Quando eu fico muito tempo sem comer, que é o caso de quando você acorda. E aí eu já acordo meio... E eu acordo com muita sede. E se eu tomo água, o enjoo piora vezes 1000. Por algum motivo. Mas se eu tomo suco ou tipo água de coco, é bem melhor. Mas hoje nem o suco, eu tenho um suco lá na geladeira, nem o suco tava me apetecendo muito. Agora, qualquer outra coisa também não cai legal. Pelo menos de cara, assim que eu acordo. Enfim, eu quero falar nesse vídeo um pouquinho sobre meus sintomas desse primeiro trimestre. Eu completei... Aliás, essa semana eu vou completar 13 semanas. E existem lugares que falam que o primeiro trimestre vai até 12 semanas. Ou até 14 semanas. Mas, de toda forma, ali eu tô completando, né, o primeiro trimestre. Já vou entrar no segundo. Eu tô muito feliz, tem muita coisa pra falar, tem muita coisa pra fazer, como eu falei. Bom, tem várias coisas, assim, pra dar um resumão. Eu tô agora trabalhando 8 horas por dia, ainda remoto, eu trabalho 100% remoto. Mas eu recebi uma promoção, tem acho que 3 meses agora, meus dias têm estado, assim, insanos. Porque basicamente a minha empresa, ela cortou custos e demitiu uma boa quantidade de pessoas, infelizmente. E eu tô fazendo agora trabalho de basicamente 2 pessoas, além do meu. Então, tá sendo muito corrido, eu tô conhecendo a equipe nova, eu inclusive viajei pra essa nova localização. Eu continuo trabalhando pra o escritório que a gente tem na Califórnia, que é onde eu comecei a trabalhar, onde eu conheci essa empresa. Eu tive muita sorte de ter chefes muito maravilhosos e eles batalharam para conseguir transferir o meu cargo para remoto. Isso não é uma prática comum na minha empresa. Não tem ninguém que trabalha remoto 100%. Eles liberam para alguns funcionários, tipo, trabalhar remoto 1 vez por semana, 2 vezes por semana, ou de vez em quando. Mas ninguém dos Estados Unidos, da minha empresa, trabalha 100% remoto. Pelo menos, até pergunto pro pessoal e ninguém conhece. Eu sou o único caso. E isso foi realmente uma exceção que foi aberta, porque eu tava grávida, igual eu tô agora. Só que eu tava grávida da Emma, que vai fazer 3 anos agora em junho. Meu marido também conseguiu um emprego em Nova York, né, no interior do estado de Nova York. E foi quando a gente tomou a decisão de vir pra cá.
Tem um vídeo falando sobre a mudança, eu vou deixar linkado aqui, se vocês quiserem ver um pouquinho de como foi o nosso processo de mudar, assim, literalmente atravessando o país. O estado da Califórnia tá no lado que é um oceano, o Oceano Pacífico, se eu não me engano, e Nova York, o estado de Nova York tá literalmente no outro lado da outra costa. Enfim, o que importa é que a gente tomou a decisão de mudar, de vir pra cá. Meu marido agora tá completando, né, quase 3 anos da empresa, né, do serviço novo que ele conseguiu. Ele tá super feliz, exatamente tudo que ele queria, e é muito difícil ele conseguir um trabalho que tem exatamente o tipo de trabalho que ele gosta de fazer. Ele é físico e ele queria continuar em pesquisa acadêmica, mas infelizmente a gente sabe que não é a área que dá muito dinheiro. E na área que ele estava trabalhando, né, ele estava trabalhando na Califórnia, em Stanford, e oferecer menos do meu salário de assistente. Literalmente. Eu estava sendo assistente administrativa nessa empresa, e o salário que ele ia ganhar depois de fazer 5 anos de pós-doc é um absurdo, né? Ele estudou tanto mais, ele fez tanto mais pesquisa, ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado por 5 anos. Eu só tenho MBA e literalmente eu tava ganhando mais que ele como assistente. Então, é o caminho de muita gente que tá na academia, começa a procurar emprego na indústria, em empresas, e é muito difícil você manter o mesmo perfil de emprego, né? De manter aquela pesquisa. Mas enfim, resumindo, ele conseguiu encontrar um alfinete no meio de todos os empregos no milharal. Ele conseguiu encontrar, assim, uma oportunidade de ouro mesmo. Ele tá super feliz, apesar que não é fácil, é muita pressão também, enfim. Mas no fim tá dando tudo certo. E a nossa pequenininha fazem agora 3, 4 meses que ela tá na creche. Ela começou, aliás, deve fazer mais que isso. Ela começou em novembro, no final de novembro, início de dezembro, mas ela tava indo só 2 dias por semana. E aí, quando porque minha empresa estava conversando comigo sobre essa minha promoção, e aí quando finalmente eu recebi o ok, né, e realmente comecei a trabalhar 8 horas por dia. Inclusive agora eu trabalhava 4 junto com ela em casa, e eu conseguia fazer isso com várias adaptações, com vários programas e várias coisas aqui da cidade, recursos, né, que a cidade tinha. A gente ia para a sala de brinquedoteca da biblioteca, a gente é membro de uma academia aqui, a YMCA, e eles tinham 2 horas de creche por dia para os pais poderem fazer atividade física. Eu não fazia nenhuma. Eu ia lá todo dia por 2 anos e levava meu laptop e trabalhava numa mesinha lá na cafeteria deles. Mas funcionou muito pra gente, eu fazia bastante coisa nessas 2 horas, e o resto do dia eu encaixava aqui e ali, fazia call com ela no fundo, participava de reunião, mas era bem mais tranquilo. Agora não tem nada de tranquilo. Eu tenho muitas reuniões, muitos calls, vários relatórios e várias coisas que eu preciso dar 100% de atenção. E realmente eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje cuidando dela ao mesmo tempo. Então ela tinha que ir pra creche. E, como eu falei, faz acho que uns 3 meses que ela tá 5 dias por semana. E eu tenho toda uma questão sobre isso, que talvez um dia eu vou falar em algum vídeo. Mas é excelente pra gente. Eu sou muito grata de ter essa chance, essa oportunidade. Sou muito grata por poder pagar uma creche pra ela aí. Mas ao mesmo tempo isso arranca meu coração todo dia de manhã. Ai, como eu queria poder estar em casa com ela. Mas não é fácil. Eu tava enlouquecendo também. Enfim, eu acho que ser mãe, ser pai também, mas acho que especialmente mãe, é tanto paradoxo, é tanta multitarefa, é tanta coisa junto que a gente tem que cuidar, e tudo isso vem com um turbilhão de emoções intensas e
muito boas e outras emoções nem sempre boas, tipo ansiedade, culpa e tudo isso aí. Enfim, estamos nos preparando para ter 2 bebês. E é isso, bom, o plano para hoje. O plano para hoje é, agora são quase 8 horas, eu começo a trabalhar às 9. E nessa 1 horinha eu quero terminar de me arrumar e ir para nossa garagem. A nossa garagem, a gente estaciona um carro dentro. Então ela tem que ter toda uma estrutura para ser a nossa oficina. A gente começou a fazer marcenaria e carpintaria. A gente tá aprendendo basicamente por via YouTube. Mas a gente tá transformando a nossa garagem em uma oficina de marcenaria e carpintaria. Eu adoraria falar que é uma oficina de carpintaria, porque eu acho mais legal essa palavra. Mas eu aprendi a diferença entre marcenaria e carpintaria. E basicamente carpintaria é mais relacionado a construção grande, estruturas grandes de construir um deck, construir um quintal, né? Com deck de madeira, com teto. Fazer um puxadinho, construir casas, tudo de madeira no caso, né? Toda essa parte de construção que envolve madeira chama carpintaria. E a gente vai fazer um pouquinho de carpintaria. A gente tem planos de construir um telhado para o nosso carro, porque agora, como a gente não estaciona dentro da garagem sempre, a gente agora... Enfim, a gente tem alguns planos de fazer construções de marcenaria, mas muito do que a gente vai fazer, na verdade, aliás, carpintaria, e muito do que a gente vai fazer, na verdade, é marcenaria, que é móveis, coisas pequenas, construir caixa de madeira, ou construir móveis, né? Uma cômoda, gavetas, estantes, mesa, prateleiras, mexer com toda essa parte, chama marcenaria, e é o que a gente quer fazer, muito mais. A gente começou a ver preço, né? Quando a gente mudou, a gente começou a ver preço de várias coisas. Quanto que é uma mesa nova, uma cadeira nova, todo um conjunto lá para o quintal, de mesa e cadeira. A gente começou a ver os preços e é surreal. E aí a gente falou, poxa, mas, por exemplo, os móveis lá de fora, cadeira e mesa de quintal, parece bem simples. O que a gente quer não é nada chique, não é nada... E parece muito simples de fazer nós mesmos, né? E aí foi quando a gente começou a ter esse interesse e começamos a procurar como que faz. Eu vi vídeo, quais são as primeiras 5 ferramentas que é legal ter, né? Uma serra, furadeira e tal. E aí a gente meio que entrou nesse buraco negro. E a gente tá se divertindo bastante, apesar que também não é fácil. Quando acontecem os erros e as coisas dão erradas, às vezes você tem que, tipo... jogar tudo fora e começar de novo. É frustrante. Mas é um processo também que, no fim das contas, é super gostoso você ver, assim, o resultado final de uma coisa que você construiu. É muito gratificante. É um sentimento que eu não tinha tido antes, ou pelo menos por muito tempo. E é muito gostoso você trabalhar, fazer pesquisa e planejar, desenhar, né? E falar, pô, vou fazer assim nessa medida e tal. Comprar madeira, comprar material, trabalhar ele, preparar, montar tudo direitinho, aí você fala, nossa, uau, eu fiz isso aqui. Eu vou colocar agora uma foto da primeira mesa que a gente construiu com 0 conhecimento, com 0 noção de tudo. A gente falou, bom, acho que mesa tem 4 pernas e um tampo em cima, né? A gente fez isso e aí ela começou a abrir as pernas e falou, oh, tem que ter uma coisa embaixo pra segurar. Foi assim, sem nenhum tipo de educação, sem informação, foi só tipo, vamos fazer. E ela funcionou, a gente colocou rodinha nela e a gente usou ela por uns 3, 4 meses e ela tava funcionando muito bem. Aí a gente quebrou ela todinha, destruiu ela, porque a gente queria usar as rodinhas e algumas partes da madeira. E a gente reconstruiu a versão 2 e também construímos uma mesa da serra, que a gente comprou também, eventualmente. E agora esse é o estilo de móveis que a gente vai ter na garagem, que agora vai ser nossa oficina, tudo com rodas, que a roda trava bem, na verdade ela nem trava, ela sai do caminho e a perna de madeira, um dia eu vou mostrar pra vocês o mecanismo, mas é muito interessante. Mas basicamente tudo é móvel e ao mesmo tempo fica muito rígido quando você tá usando. Mas uma das coisas que eu quero fazer é
terminar as gavetas que o Henrique começou ontem. O meu marido e a gente tá montando toda a parte de armários pra guardar e organizar toda a bagunça que tá a garagem. E cada dia tá pior, porque a gente precisa muito das coisas, a gente nunca acha nada. E andar lá tá difícil, e quando você vai colocar uma madeira em algum lugar, aí você tem que arrastar. Tá uma zona completa. Então a gente precisa... Só que também a gente não tem onde guardar, a gente acabou acumulando muita coisa em pouquíssimo tempo, bom, um ano, né? A gente foi comprando todas as coisas que a gente precisava para os projetos e acumulamos muita coisa. E não tem nem espaço para pôr, então elas estão amontoadas, estão em caixas, estão no chão, estão em todo lugar. Precisava. Esse é o primeiro projeto que vai dar o nosso grande respiro, vai dar o nosso grande alívio, porque aí uma vez que a gente terminar os armários e gavetas, e talvez vai ter armário em cima também, aí a gente vai guardar, tudo vai ter um lugar para ficar, para guardar, para organizar. E aí a gente vai começar a fazer projetos na oficina, vai ter uma oficina decente pra gente conseguir trabalhar lá tranquilo. De forma segura também. Não é legal a gente ter os fios pendurados, coisa no... Né? Tá terrível, a situação tá precária. Agora tem um set de gavetas montado e ontem ele começou a instalar as corrediça que chama? Corrediça? O slider, o drawer slider. E ele tava ficando frustrado porque tava dando errado. Tava colocando e tava difícil, e ele fez uma, acho que ele terminou duas. E a minha ideia era trabalhar um pouco nisso e tentar instalar o resto, fazer surpresa pra ele hoje à noite, pra quando ele chegar, tipo, as gavetas estarem instaladas. Vamos ver se eu consigo nessa 1 hora. Bora lá! Então, pessoal, eu quero falar um pouquinho pra vocês dos sintomas que eu tive no meu primeiro trimestre dessa segunda gravidez. E achei que seria legal eu falar os sintomas enquanto vocês estão vendo eu levar uma surra dessa corrediça de gaveta. Eu tinha planos de instalar as 4 e nesse vídeo vocês vão ver que eu consigo instalar só uma. Apesar que depois eu consegui pegar o jeito e fazer as outras bem mais rápido ao longo dos próximos dias. E a gente eventualmente terminou essas corrediças que me deixaram com leve trauma, mas tudo bem. Enfim, meus sintomas do primeiro trimestre. Primeira e segunda semana é a pré-ovulação, então eu não tava nem grávida. Mas a semana 3 e 4 é quando acontece a ovulação e a fecundação também. Mas eu também não senti absolutamente nenhum sintoma, porque também tá cedo demais pra sentir alguma coisa. E também porque nessas 2 semanas eu estava viajando a trabalho. Então eu estava completamente fora da rotina, em hotel, conhecendo toda a equipe de 50 pessoas que agora eu vou trabalhar e tal. E eu estava indo em restaurante, enfim, eu estava completamente fora, né? Tudo, qualquer sensação que eu tivesse diferente, eu ia imaginar que era por causa do que eu estava passando, estresse, enfim. Estava completamente fora da rotina. Mas ainda na semana 4, no final... Quando eu já tava de volta em casa, faltava 2 dias antes da minha próxima menstruação, né? Antes da previsão da próxima menstruação. E eu notei o primeiro sintoma que eu também notei na minha primeira gravidez, que era muita vontade de fazer xixi. E eu tava fazendo xixi de forma muito mais frequente. Eu tava indo, tipo, a cada... quase hora em hora, ou tipo, a cada 2 horas. O tempo todo, parece que eu tava toda hora levantando pra ir no banheiro. E na hora que eu comecei a perceber isso, que eu tava fazendo muito xixi, eu falei, opa, deixa eu fazer um teste aqui e ver o que tá acontecendo. E, batata, eu fiz o teste e apareceu uma segunda linha bem fraquinha, mas já contou como positivo. Aí eu comprei um teste digital, né, pra fazer em casa, pra aparecer a palavra e contar pro Henrique e pra Emma, né, naquela noite. E foi tudo muito incrível, foi um momento muito especial, óbvio. A gente tava... ele chorou, enfim, a gente ficou super emocionado. Mas esse foi meu grande primeiro sintoma, mesmo. E nas semanas seguintes, né, nas semanas 5 e 6, eu notei realmente que eu tinha mais sede, o que é ótimo, porque realmente você precisa de mais água. Aumentou, né, o volume sanguíneo, o seu batimento cardíaco para dar conta desse aumento de volume sanguíneo, para aumentar a oxigenação, enfim, uma porção de coisas, né, os nutrientes e tal. Mas enfim, eu tive essa mais sede, mais vontade de fazer xixi, e aí começou a pelo menos acontecer pelo menos uma vez no meio da noite, de madrugada, o que é terrível. Eu, até hoje, se eu não me engano, na minha outra gravidez foi até o último dia, eu acordava no meio da noite pelo menos uma vez, às vezes 2, 3 vezes, pra fazer xixi. E com
Um outro sintoma que eu tive, não logo de cara, mas eu tenho até hoje insônia. Então, quando eu acordo pra fazer xixi, eu não consigo dormir imediatamente em seguida. Às vezes demora um pouco e chega a demorar até quase 1h30, 2 horas, em dias muito ruins, que é péssimo. Por 2 ou 3 vezes durante esse período ali da semana 5, 6, eu senti uma sensação que não chegou a ser dor, mas era uma leve pinçada no útero que não durava nem 2 segundos. Na mesma região que eu sinto cólica, né, ali no útero mesmo, eu senti uma sensação estranha, assim, mas foi muito rápida e aconteceu só essas 2 vezes, talvez 3. E o que eu consegui imaginar era que alguma sensação ainda da implantação que tá acontecendo, ou da placenta que tá se formando, né? Então, é isso, né? Claro que qualquer dor muito intensa, muito forte, muito frequente, você precisa falar com o seu médico, com a sua médica. Mas no meu caso, essa leve pinçada foi tipo 2 segundos e aconteceu muito, muito pouco. E muito esporádico também, não foi tipo uma atrás da outra, foi durante 2 semanas e tal. E eu comecei a ter um problema que é muito particular meu, eu espero que ninguém precise passar por isso. Mas uma das coisas que a gravidez começa a gerar desde o início é soltar os ligamentos, soltar bastante, enfim, toda a parte de ligamentos ali do seu corpo começa a ficar um pouquinho mais frágil. E isso é para poder acomodar o crescimento, eventualmente acomodar o parto, e tudo fica mais, assim, mais frágil mesmo. E inclusive a minha coluna, eu tenho já um histórico de dor na ciática e eu comecei a ter bastante dor a base da coluna, né, a região da ciática, ali o cóccix. Eu comecei a ter muita dor na minha gravidez anterior a partir do 7º mês. Mas essa gravidez já começou no quase 2º mês. Antes do 2º mês, eu já comecei a ter uma dor leve. E eu, inclusive, já comecei a ficar meio preocupada, porque, puxa, se tá começando tão cedo, quão ruim vai ficar até o fim, né? Por isso que eu já comecei a buscar acompanhamento, fisioterapia, né? E comecei a buscar aí ajuda pra isso, pra poder ter suporte nesse sentido. Na semana 7, eu fiquei gripada. E aí eu tive uma porção de sintoma que eu tô atribuindo à gripe, né? Eu tive dor de cabeça, eu tive dormir péssima porque eu tava tossindo, além da ida no banheiro. E eu tava com dores no corpo, mas isso tudo eu acho que é porque eu realmente tive essa gripe. Na semana seguinte, que já é a semana 8 e 9, eu escrevi aqui nas minhas anotações que foi meu pico do enjoo e fadiga. Eu já tava sentindo um pouquinho de enjoo, mas assim, foi o pico realmente entrando nesse 2º mês e ele passou até um pouquinho do 3º. Foi bastante tempo que eu fiquei enjoada. E o meu enjoo, ele piora, acho que toda gravidez deve ser parecido, mas assim, meu enjoo piora muito quando eu fico sem comer por 2, 3 horas, que é exatamente o caso quando você tá dormindo, né? Quando você acorda, você tá um tempo sem comer e o enjoo costuma ser pior de manhã, mas não é exclusivo de manhã, você pode sentir enjoo o dia inteiro. Inclusive eu sentia bastante de manhã e bastante perto da hora da janta, depois do almoço eu ficava aquele período à tarde, né, sem comer nada. Se eu ficasse sem comer nada, aí ele realmente vinha batata, assim, começava a sentir aquela sensação meio, enjoo meio chato mesmo. E o enjoo vem com zero vontade de comer qualquer coisa, nada me apetecia, assim, nem bolacha creme cracker, nem um pão tipo bisnaguinha, nem nada. E até água, assim, às vezes eu sentia sede, mas eu não sentia, não podia tomar água porque o enjoo piorava. O que me ajudou muito foi água de coco. Não sei porquê, mas água de coco e às vezes até um suco gelado, meio copo, já é o bastante pra passar dessa primeira fase e começar a ter um apetite um pouquinho melhor pra comer, encarar alguma coisa, né? No café da manhã, especialmente. Aí eu já comecei à tarde, assim que eu senti a primeira sensação de começar a enjoar, eu já ia numa fruta, uma barra de cereal, alguma coisa assim pra não ficar com o estômago vazio. O enjoo foi persistente e durou por bastante semanas, mas ele tinha dias melhores e piores, né? Mas junto com essa sensação de leve enjoo, às vezes moderado, começou a vir também muita fome. E a gente tem umas combinações de sintoma muito estranhas, porque são realmente coisas opostas, né? Se eu tenho fome, como que eu vou ter enjoo ao mesmo tempo? Mas às vezes eu tinha as duas coisas. E quando eu sentia um pouco melhor e eu tava com muita fome, eu mandei ver.
eu comecei a comer tudo que vinha na minha frente. E eu tive um período ali que a minha calça começou a apertar. E eu não acho que foi o bebê crescendo, eu acho que foi gordura mesmo, que tava atrapalhando. E eu sou uma pessoa quase plus size. Então, talvez apareceria um pouco antes em mim, mas demorou um pouco pra aparecer. Mas eu não sei explicar, eu realmente acho que a calça tava apertando e era porque eu tava comendo assim, como nunca antes. Na semana 10 eu anotei aqui que eu tive dor na ciática de novo, um pouquinho menos enjoo, mas também muita, ainda da semana anterior, assim, muita fadiga. A minha fadiga, o meu cansaço veio como se eu tivesse doente. Não era nem tipo um cansaço, acabei de fazer uma aula de natação, sei lá. Não era um cansaço só físico, assim, era uma coisa, parece da minha alma, sugou a energia da minha alma. E isso durou por um tempo também, assim, o primeiro trimestre, se eu lembrar como um todo, assim, eu lembro de enjoo e muito cansaço. Eu lembro de falar pro Henrique que eu não tinha força de colocar um garfo na boca. Era difícil ficar em pé pra tomar banho. Tudo assim, era um cansaço que eu não consigo explicar. Era uma exaustão muito forte. E isso também é um sintoma bem comum. A gente passa no início da gravidez, o embrião tá se formando, a placenta também, enfim. Muita coisa acontecendo. Isso acaba realmente sugando toda a sua energia. Na semana 11... ainda na semana 10, quase com 11 semanas, eu fiz meu primeiro ultrassom, foi super especial. Eu vi o batimento cardíaco da bebê. Eu tive que ir com a bexiga cheia, e isso não foi tão confortável durante o exame. Eles pediram isso pra que eu tivesse a bexiga cheia, pra poder visualizar melhor ali o útero. E isso acabou incomodando durante o exame, claro, né? Mas faz parte, especialmente no início da gravidez, eles precisam ter uma visibilidade melhor. Mas foi maravilhoso, foi super mágico. O Henrique chorou de novo. Infelizmente, eles não deixaram a gente nem tirar foto, nem filmar, mas eles deram pra gente a impressão ali do ultrassom, a gente colocou na geladeira, mostrou pra Emma, mostrou pra toda a nossa família, em vídeo e foto. Foi super especial. Na semana seguinte, na semana 11, eu não senti quase nada muito diferente. Eu ainda continuei sentindo algum enjoo, uma vontade de comer ainda alta. E na semana 12 também nada de muito diferente. E na semana 12 foi quando eu comecei a sentir mesmo a dificuldade de dormir, aquela insônia que eu mencionei. Então, quando eu ia no banheiro, eu não conseguia dormir imediatamente de volta. Inclusive, na semana 13... eu até anotei um horário aqui que eu fiquei acordada, porque foi o pior de todos, assim. Eu levantei 1h30 da manhã pra ir no banheiro e eu só consegui dormir de novo quase 4. E esse foi um dia que depois que eu acordei 6h30, eu passei o dia inteiro exausta, óbvio. E foi um dia pesado. Eu também comecei a ter mais dor na minha ciática, mas já na semana 14... eu comecei a ter um pouquinho mais de alívio em sentido de enjoo, em sentido de fadiga, um pouquinho mais de energia. E eu já comecei a sentir, assim, um pouco das coisas voltarem ao normal, entre aspas, né? Assim, eu comecei a sentir um pouquinho mais de energia mesmo. Ainda cansada, ainda enjoada, mas tudo tava caminhando pra melhorar. E é isso. Esse é o fim do meu primeiro trimestre. E eu não vejo a hora de ver vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!